Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema que nós estamos estudando é o alicerce sólido. E o episódio que nós vamos ver é o calcule o preço da sua decisão. É bem comum, durante a nossa vida cristã, nós encontrarmos com pessoas que relembram coisas que passaram na vida e falam, puxa, se eu soubesse que isso iria acontecer, eu não teria tomado essa decisão, ou não, eu sabia que isso ia acontecer, mas fui cabeça dura e eu quero pegar um pouquinho para meditar a respeito disso, e eu gostaria que você meditasse a respeito de coisas que você também já fez e se arrepende, coisas que você sabia que não deveria ter feito, ou coisas que você não sabia mesmo, você não tinha pensado pelo menos conforme a palavra, você não sabia, talvez também, e é considerado ignorância. A palavra fala no Antigo Testamento que ignorância também, né, gerava pecado, tanto que tinha os pecados por ignorância. Eu quero ler Lucas capítulo 16. Eu sei que muitas pessoas falam que esse texto é muito forte, que nós somos acusados de usarmos isso para chamar pessoas, e sim, eu assumo a culpa. Eu gosto de usar textos assim para chamar as pessoas, porque eu acho que faz a gente refletir de verdade na nossa vida. Cristo Jesus existe, e eu gosto. Quando nós vamos lá para no capítulo 16, versículo 19, ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os deste e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa história, sempre as pessoas, quando a gente lê, quando a gente está pregando, as pessoas realmente ficam muito mexidas. Eu já fiquei várias vezes mexido com pregações e aulas, e eu acredito que ela pode mexer novamente nessa noite com a gente. Quantas vezes nós não escolhemos coisas e durante as nossas vidas a gente tem a oportunidade de perceber que o que nós fizemos, as decisões que nós tomamos, elas geraram coisas ruins ou coisas boas. Normalmente, quando a gente toma decisões do lado de Deus, de Cristo Jesus, a gente sempre olha e fala: puxa, que bela decisão eu tomei, ainda bem, porque no futuro isso resultou em alguma coisa. Talvez hoje você esteja passando por coisas que têm trazido sofrimentos ou coisas que não têm te preenchido, e que você acha que seria melhor estar afastado de Deus, de Cristo. Coisas que são bem difíceis mesmo, eu não vou poder falar por todos, eu posso falar pela minha vida, coisas que eu não entendo exatamente o porquê acontecem também, mas Deus falou: fica comigo. E eu gostaria de deixar um convite a refletir sobre isso. Quantas vezes você já pensou que um caminho era muito difícil, ou, poxa, eu vou ter que tomar realmente essa decisão, e logo lá na frente você percebeu que foi a decisão acertada? Se você nunca passou por isso ainda, você vai poder passar a ter oportunidade se estiver com Deus. Se você não passou por isso ainda, porque tem fugido das responsabilidades, saiba que é melhor você deixar Deus agir. Porque, vou dar alguns exemplos. Um pai de família que não corrige os filhos, no futuro esses filhos vão trazer bastante desgosto para ele, ou um casal que não conversa entre si também vai ter um casamento bem difícil. Irmãos que não conversam entre si, que não se relacionam bem, no futuro vão
trazer problemas para si também, relacionar, né, entre si. No trabalho, se você não se prepara profissionalmente, lá na frente vai acontecer alguma coisa. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso é muito claro. O apóstolo Paulo já falou sobre isso, quando ele fala até sobre a oferta, mas fica geral pra gente. Em outros vários momentos também tem exemplos como esse. Hoje, na sua vida, talvez você fique pensando que algumas decisões que você tem tomado têm sido melhores para você. Decisões que colaboram para você saciar os seus prazeres, os seus limites. Mas eu te digo que isso lá no futuro vai tirar um grande problema, e eu não estou falando de forma só cristã ou como uma pessoa chata que está falando por falar. Eu falo por experiência própria. Nada sacia nossas vontades, nada sacia os nossos desejos. Nada. Amanhã você sempre vai sentir vontade de fazer novamente, seja um vício que você precisa completar novamente dentro de você, sentir novamente, seja uma aventura que você deseja. Quantas vezes muitas pessoas deixam de congregar por causa do sono, preguiça, ou porque acham que é melhor ir para um shopping, para um cinema, e não pegam a palavra, né? Acham que tá tudo bem, nossa, foi muito bom, só que elas perdem tanta coisa que poderia melhorar o coração delas. E aí elas acham que isso não é um problema, só que aquilo que foi ensinado naquele dia seria fundamental na sua vida para a mudança. Aqui nesse caso nós vemos o exemplo, né? Eu acredito que Cristo está falando exatamente sobre aqueles para quem ele veio, né? Os judeus, e eles não queriam a palavra e usa Lázaro como aqueles que vão vir e vão querer. Se não é os gentios, é pelo menos aqueles que não recusaram, né? Mesmo dentre os gentios houve recusa também. Isso pode acontecer com a gente. Pessoas muito inteligentes podem recusar a palavra, pessoas com muito recurso. Naquela época, muitas pessoas não sabiam ler, né? Não tinham essa oportunidade. Enquanto muitos daqueles que não tinham oportunidade de ler e escrever queriam a palavra e aprendiam muito com isso. A decisão está na sua mão. E eu gostaria de deixar esse convite para você. Que você meditasse a respeito da sua vida, no que você tem desejado para ela no futuro, no que você tem pensado a respeito de tudo que você faz, se é da vontade de Deus, você tem observado realmente tudo. Eu gostaria que você focasse em algo que você está colocando na sua vida como alvo, tá? Enquanto você escuta esse áudio. E escutasse comigo Lucas 14, do versículo 28 em diante. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Pode não ser uma casa que a gente não consiga pagar, um carro, mas pode ser que as pessoas olhem pra gente e, infelizmente, seja muito pior e elas falem: Nossa, era cristão, tinha família, hoje não tem mais ninguém, todos abandonaram. Diziam cristão essa família aí. Olha, os filhos não acompanham mais, que pena. Seja o que você está colocando hoje como preferência na sua vida, que você quer fazer bem, que você quer colocar como alvo, tem sido colocado exatamente no fundamento, no alicerce que é Cristo Jesus? Ou você tem colocado as esperanças em você mesmo, no que você mais deseja, no que você mais sente vontade de fazer, no que você acha que é certo? O fundamento pode estar sendo você, o alicerce, e não Cristo Jesus. Do que você acha de no futuro as pessoas olharem para você e falarem: homem prudente, homem sábio, né? Mulher prudente, mulher sábia, fez o que era correto. O que você acha disso? Tenha certeza do preço que você quer pagar em tudo isso. Do que adianta conquistarmos tantas coisas, colocar nossa vida em tantas coisas, sentir tanto prazer nas coisas, e infelizmente perder a nossa alma? O convite de Cristo é esse: morrer, entregar a sua vida a Ele e viver eternamente com Ele. Você tem essa oportunidade de meditar um pouco mais a respeito disso. Oportunidade única que muitos não tiveram. Aproveite, não seja como aquele rico e depois não vai ter arrependimento também.